Boa tarde, pessoal do Rio. Aqui em São Paulo, sigo firme e forte. E, pois é, né? A discussão que vocês estavam fazendo do extremismo, ali, sobretudo hoje do fascismo, nazifascismo e tudo mais, suscita aquela discussão, né, do quanto as crises econômicas ajudam a trazer de volta essa insatisfação com a democracia liberal como um todo, e aí não para aprimorar a democracia liberal, mas para solapar com ela, né? E aí é muito importante, por isso a gente sempre manter o debate econômico aceso. E vamos lá então falar dos principais pontos dessa semana. Hoje já foram divulgados dois dados importantes, tá? Tanto o Boletim Focus, que aponta para a inflação crescendo, segundo os analistas do mercado, mais uma vez, e a confiança do consumidor. A confiança do consumidor recuou e não foi qualquer recuo, não. Foi o menor patamar, atingiu o menor patamar desde agosto de 2022. O povo brasileiro não está confiante com a economia, sobretudo com as perspectivas futuras da economia. E nesse sentido já vão alguns dados de desaceleração econômica também. Agora, um ponto que está sendo talvez o principal calcanhar de Aquiles do governo Lula 3 é a inflação. E amanhã, um dado importantíssimo de inflação vai ser divulgado. É a inflação oficial, porém é o IPCA 15, que pega os 15 primeiros dias do mês corrente, no caso fevereiro, e os últimos 15 do mês anterior, no caso janeiro. E é o seguinte, o número pode assustar porque deve vir próximo de 1,40% de avanço só nesse intervalo mensal observado de 15 de janeiro até 15 de fevereiro. E aí, quem são os grandes vilões da inflação nesse mês, segundo alguns economistas estão colocando? Principalmente o fim do bônus de Itaipu, que era um bônus para quem consumia determinada quantidade de energia, quem conseguia poupar, economizar energia, ganhava um desconto na conta da luz, isso acaba neste momento. O aumento nos gastos com educação, o segmento de educação deve puxar bastante também. A gente sabe que fevereiro, janeiro, ali tem volta às aulas nas faculdades, no ensino básico também, e aí pressionam os gastos com o segmento de educação, mensalidade, material escolar e por aí vai. E também o reajuste, né, do ICMS, que é o imposto estadual, no caso dos combustíveis. E os combustíveis, ainda por cima, né, tem uma inflação, acaba disseminando bastante a inflação, justamente porque boa parte do modal de transporte do Brasil é o rodoviário. Então, gasolina mais cara, são diversos produtos mais caros também. Para a gente ficar de olho nesse aspecto da inflação em si, quinta-feira também há a definição da bandeira tarifária da ANEEL. A provável bandeira vai ser a verde, então a conta de luz um pouco mais tranquila de ser paga, apesar de, claro, a gente saber que não está fácil para ninguém. Mas nesse sentido, com as chuvas, a sazonalidade nesse ponto, deve manter a bandeira tarifária verde. A ANEEL imagina que isso se estenda até para ao longo de 2025 como um todo. A ver. Só que essa semana também a gente falava da desaceleração econômica. Um bom termômetro disso são os dados de emprego que vão ser divulgados. Quarta-feira tem o CAGED. CAGED mede o emprego formal, apenas e tão somente o emprego formal. E a expectativa é de um saldo positivo nesse mês, no mês passado, aliás, uma fotografia de janeiro, de 67 mil vagas novas criadas, depois do saldo negativo de 535 mil vagas em dezembro. Já na quinta-feira é a vez do PNAD, né? A PNAD contínua, que aí mede o trabalho formal também, mas sobretudo o informal, né? É o grande diferencial porque é um indicador que mede a desocupação como um todo. A desocupação deve subir de 6,2% de dezembro para 6,5%. É o que está sendo previsto, pelo menos. Claro que muitas vezes o número oficial traz essas análises feitas na véspera, vamos colocar assim. Dados fiscais importantes também que dialogam com os dados de inflação. Quarta-feira, relatório mensal da dívida pública federal e também divulgação de arrecadação federal. A arrecadação tem melhorado no Lula 3, só que o calcanhar de Aquiles, novamente, é o aspecto dos gastos, né? Então o governo tem feito o ajuste fiscal mais na ponta da receita do que na ponta dos gastos, tem colhido essa contradição em números muitas vezes.
Vale destacar aqui de leve também, de leve porque são dados importantes, mas que estão nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, o PCI, lá o PCE, né, na sigla aqui em português, mas é um dado que é muito olhado pelo Federal Reserve no ajuste da política monetária, e o PIB também, para calibrar se nos Estados Unidos como que fica a política monetária, vai ter corte de juros, não vai? Por enquanto, grandes incertezas, sobretudo com o começo do governo Trump 2. Além deles, diversos balanços corporativos no Brasil e nos Estados Unidos, sobretudo, né, os que chamam mais atenção. Tem Petrobras, tem Nvidia lá fora, tem Embraer por aqui. Então, dados bastante complexos, seja na microeconomia, seja na macroeconomia, a semana dessa vez está agitada na agenda, pessoal.